Durante todo esse mês de junho, estamos acompanhando a jornada do profeta Jonas, um profeta contido ali no Velho Testamento, entre os profetas menores. Menores não porque eles tinham uma baixa estatura ou porque eram menos importantes, mas porque exatamente temos poucos detalhes, temos poucas folhas escritas por esses profetas. Então, na definição feita ali pelos estudiosos, existe uma coleção dos profetas maiores, que existe uma literatura maior, mais vasta, mais informação, e profetas de textos curtos, como o livro de Jonas. Apesar de termos apenas 4 capítulos, o livro de Jonas é um livro muito rico, muito profundo, porque diferentemente de outros profetas, que nos deixam às vezes até humilhados pelo seu fervor, pelo zelo e pela maneira como confrontavam o pecado e a injustiça, nós vemos Jonas de uma maneira totalmente diferente, muitas vezes desobediente, muitas vezes até obstinado, e ele se parece muito mais conosco. Na verdade, nós precisamos revisitar o livro de Jonas continuamente para poder aprender a entender aqui. Muitas vezes nós nos comportamos como verdadeiros Jonas, como verdadeiros profetas pródigos porque muitas vezes nós fugimos daquilo que é o chamado que temos como cristãos. Nós estamos agora no capítulo 3, durante a manhã nós olhamos o capítulo 2, o capítulo 2 é a oração que Jonas faz no ventre do peixe, e ao final dessa oração, o texto no versículo 10 diz: "E o Senhor deu ordem ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme." Então agora convido você a abrir a sua Bíblia em Jonas capítulo 3, nós vamos ler juntos os versículos de 1 a 10, que completam todo o capítulo 3 do livro de Jonas. Diz assim: "A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei." Jonas obedeceu à palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante 1 dia, proclamando: "Daqui a 40 dias, Nínive será destruída." Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive: "Por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos." Tendo em vista que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Oremos. Senhor, dá-nos agora também a iluminação do Teu Espírito Santo, para podermos entender, ó Pai, também aquilo que podemos aplicar às nossas vidas, que através desse relato tão, Pai, precioso e oportuno, possamos tirar lições práticas para as nossas vidas, para os nossos dias. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Se pela manhã nós falamos sobre a oração de Jonas, e o título da manhã estava ligado a fugir da graça de Deus, e como nós muitas vezes fugimos dessa graça através da negação, através de não entender a nossa impotência, e mais ainda não entender o valor, o preço que foi pago por Cristo na cruz para nos resgatar. Hoje à noite nós vamos falar sobre o título "Fazendo Justiça e Pregando a Ira." Fazendo justiça e pregando a ira.
Mas antes de falar sobre fazer justiça e pregar a ira, nós precisamos entender algumas coisas que esse capítulo 3 também traz para nós como lições preciosas. Nós vemos Jonas agora novamente recebendo a mesma mensagem, ou seja, Deus não muda. Nós muitas vezes queremos que Deus mude de ideia, que Deus se revele de uma maneira diferente. Nós vemos toda uma oração de contrição, de arrependimento de Jonas. Jonas escolhe palavras bonitas, realmente é uma oração lindíssima, mas o fato é que Jonas é vomitado e a palavra de Deus diz: vá para Nínive. Eu te concedo a graça e não vou te eliminar, porque eu tenho um chamado e eu quero que você faça aquilo que eu desejo, e eu quero que você vá para Nínive. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez: vá à grande cidade de Nínive. Primeira lição que nós podemos aprender com esse capítulo é que todo cristão é chamado para ir. Todo cristão é convidado para sair do seu lugar de conforto, da sua parentela, da sua casa, daquilo que te traz segurança, para seguir Jesus. Jesus, ao tempo todo, convidou os seus discípulos para segui-lo. Então, nós precisamos entender que todo cristão é chamado para sair da sua zona de conforto. Muitas vezes parece que a gente se torna cristão e quer fazer com que Deus transforme a nossa vida numa zona de conforto, de estabilidade, prosperidade, segurança. Mas se você estiver seguindo o mesmo Deus que eu estou seguindo, o mesmo Deus que nós lemos a revelação na sua palavra, esse Deus é um Deus que nos tira da zona de conforto. E isso aconteceu até mesmo antes de Jonas. Se você pensar em Abraão, quando ele ainda chamava Abrão: sai da sua casa, da sua terra, da sua parentela, e vá para um lugar para onde eu vou te indicar. Para onde, Deus? Sai, e eu vou te indicar. E ele está no caminho. E aí ele fala assim, aí Deus de novo chega para Abraão agora e diz assim: você vai ter um filho. E esse filho vai vir do ventre de Sara. E ele pergunta: mas como, Deus? Continua seguindo em frente, que eu te explico no caminho. E aí a gente sabe das situações que acontecem. Isaac nasce, e lá na frente de novo Deus fala assim: agora eu quero que você pegue Isaac e leve para o alto do monte e ofereça ele em sacrifício a mim. Por que, Deus? Parece que a vida de Abraão nunca tinha sossego. Parece que Abraão estava o tempo todo sendo incomodado por Deus. Não parece, mas na verdade é a realidade. Deus nos chama para um caminhar com Ele, para um chamado de ir. Por isso nós nos identificamos como cristãos com a grande comissão que Jesus deu: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ele não diz assim: construa um espaço onde as pessoas possam ir até vocês, mas vão. O Novo Testamento, ele inverte um movimento que existia no Antigo Testamento. Se no Antigo Testamento as pessoas iam a Jerusalém para conhecer Deus e a sua salvação, a partir do Novo Testamento, há uma diáspora. Eles saem de Jerusalém e eles vão pela Judéia, por Samaria, por todos os confins da terra. Há um movimento centrípeto, onde nós vamos ir, nós temos que sair e pregar o Evangelho. Jonas é conhecido, o livro de Jonas é conhecido por ser talvez o primeiro profeta missionário. Em Jonas nós vemos um movimento missionário já sendo ali sedimentado na palavra de Deus e nos ensinando que nós precisamos obedecer a esse chamado. Deus nunca nos chama para abençoar sem também nos enviar para ser uma bênção para os outros. De novo, Deus nunca nos chama para abençoar sem também nos enviar para ser uma bênção para os outros.
2023 anos depois, nós podemos também estarmos tão confortáveis com as nossas realidades, que nós queremos que as pessoas cheguem até nós, mas Deus continua nos incomodando, nos trazendo uma ordem para que a gente vá, saia da nossa casa, do nosso ambiente e pregue o Evangelho, converse com as pessoas, fale aquilo que Deus colocou no seu coração. Se nós vemos essa primeira lição, e ela se torna também uma verdade no capítulo 3, que é necessário sair, há um chamado para ir, nós também podemos ver uma segunda lição, que esse capítulo nos mostra. Deus se importa com os seres humanos, e por isso Deus se preocupa em alcançar as cidades, onde há tantos seres humanos reunidos. Na época de Jonas, não era tão comum os grandes aglomerações urbanas como nós temos hoje. Mas já naquela época, o texto diz que Nínive era uma grande cidade. E se você ler até o fim, o texto, lá no capítulo 4, no versículo 11, o texto vai dizer que Nínive possuía 120 mil pessoas, era uma cidade de 120 mil pessoas, que para aquela época já era uma metrópole. Nós estamos hoje acostumados a só encontrar cidades, aglomerados urbanos. Hoje é possível você sair de uma cidade, atravessando a rua e já está na outra cidade. O ambiente urbano já se tornou consolidado, mas naquela época, na época de Jonas, não era assim. As aglomerações urbanas elas eram distantes, e uma cidade de 120 mil pessoas era uma grande metrópole. Como era? Era a capital do Império Assírio. E nós vamos olhar para o livro de Jonas, e o livro de Jonas vai nos ensinar que um dos maiores desafios missionários são as missões urbanas. Missões urbanas, pois é na cidade onde hoje se encontram as pessoas. Se Deus ama as pessoas, nós precisamos dizer que Deus as ama. E onde estão essas pessoas? Essas pessoas hoje estão na cidade. Você sabia que nesse século 21, mais da metade da população urbana, a população mundial se tornou urbana? Até o século 20 ainda existia uma maioria da população em localidades regionais, em áreas agrícolas, rurais, mas desde que nós viramos de século 20 para século 21, já temos uma população mundial mais urbana do que rural. E até 2050, 85% da população do mundo estará em áreas urbanas. O grande desafio missionário do século 21 é alcançar as cidades. Nós vamos continuar desenvolvendo trabalhos missionários em áreas de carentes, em áreas mais remotas, como ainda no Brasil, nós temos os ribeirinhos na Amazônia, no sertão nordestino nós temos ali as vilas, o sertão ali, as vilas onde ainda não chegou o Evangelho, mas é fato que as grandes metrópoles se tornaram um desafio. E apesar destas cidades serem espaços de grande ocupação humana, nós também percebemos que é nas grandes cidades onde há uma grande oposição ao cristianismo. E é o maior desafio, porque eu e você, que já somos crentes em Cristo Jesus, se a gente quer um pouquinho de paz, o que a gente faz? A gente sai da cidade. A gente vai para uma casinha na praia, para o alto da montanha, tira uns dias de férias. Por quê? Porque a cidade, ela põe todas as oportunidades, mas a cidade, ela oprime. A cidade, ela é injusta. Você sabia que a cidade é uma invenção humana? E é interessante que quando você olha para Gênesis, Gênesis colocou o homem e a mulher num jardim.
e deu a eles um mandato para que eles cuidassem daquele jardim, que a partir daquele cuidado, daquela diaconia, eles estariam ali vivendo num ambiente perfeito. Mas por consequência do pecado, eles são expulsos do jardim. E uma das primeiras consequências, quando você lê a história de Caim e Abel, Caim é exilado, a primeira coisa que Caim faz é construir uma cidade. Cidades são construções humanas. É como se o homem, na sua rebelião e na sua tentativa de refletir o Criador, ele cria o seu ambiente, mas o ambiente que o homem consegue criar é um ambiente urbano, é um ambiente que traz tecnologia, que traz inovação, ajuda alguns, mas deixa muitos de fora. Quem conhece as grandes cidades do mundo já teve a oportunidade de ir numa cidade como Paris. Eu não estive em Paris, mas é sabido que tem ali em Paris grandes monumentos, obras e beleza, mas também há muita periferia, há muitos que não podem usufruir daquilo que poucos parisienses podem. E eu estou falando de Paris para não falar do Brasil. Para não falar de Campinas, Campo Grande, Ouro Verde, Campo Belo. É uma mesma cidade, Jardim Tatinga. É a mesma cidade de Campinas, mas lugares onde as trevas reinam, onde as trevas imperam, e somos chamados a ir a estes ambientes. Jonas foi chamado para ir para um ambiente hostil, ele foi chamado para ir para Nínive. Nínive era a capital desse império assírio, conhecido pela sua violência, pela sua truculência, conhecido pela maneira como aquela sociedade, ela vivia de uma maneira também injusta. E a gente entende um pouco porque Jonas não quer ir até Nínive, porque ele não quer se expor, ele não quer participar daquele caos. Mas entendemos, a partir da leitura do texto, que Deus hoje também nos chama para ir até a cidade. Se você olhar para o próprio exemplo de Jesus no capítulo 7, capítulo 9 de Mateus, o texto diz assim no versículo 35, Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas, desamparadas, como ovelhas sem pastor. As nossas cidades hoje possuem pessoas desamparadas, pessoas aflitas, pessoas que buscam construir o seu futuro, mas que ainda não conhecem da graça e da misericórdia do Senhor. E nós, como igreja, que levamos o nome de Campinas, na nossa identidade, nós precisamos ser uma igreja que vá até os confins dessa cidade. Nós não podemos escolher pregar o Evangelho só no Cambuí, pregar o Evangelho só no Jardim Nova Europa, no Parque Prado. Nós temos que entender que existe uma Campinas que inteira precisa do amor de Jesus. E assim é a realidade desse mundo. Você sabia que as maiores cidades hoje, as cidades mais conhecidas, mais famosas, são cidades hoje que todo investimento vem principalmente de governos autoritários, de governos que acumulam a riqueza e o poder? Quem aqui não tem vontade de ir para Dubai? Mas quem governa Dubai? Uma família que retém toda a riqueza. E é interessante porque até a Torre de Babel, a gente ainda vê a síndrome da Torre de Babel. Porque o que acontece quando os homens se sentem poderosos na cidade? Eles tentam construir arquiteturas monumentais. E a Torre de Babel era exatamente isso, um monumento. Qual era o objetivo?
que era fazer com que as pessoas vissem o poder que nós temos. Olha o que nós somos capazes de fazer. E quando você vai em Dubai ou numa outra cidade como essas, eles constroem grandes monumentos arquitetônicos. Para dizer, para o quê? Para acolher o sem-teto? Não, para mostrar o seu poder. Ontem eu fui para São Paulo, aí você entra ali na Marginal Pinheiros, sentido ali Zona Sul, você passa ali por uma avenida chamada Avenida Nações Unidas, um monte de prédio espelhado, bonito. Aí você vê os prédios assim, um é Santander, o outro é banco não sei o quê. Banco. Quanto mais dinheiro, mais monumento, mais ostentação. Aí você vê lá um Singapura que tinha lá. O Singapura foi engolido por um Singapura, outro Singapura, não sei quem já conhece, sabe do que eu estou falando, na Marginal Tietê, que era um complexo de habitação popular. As cidades, elas são injustas. As cidades, mas ao mesmo tempo, Deus ama as cidades e nós devemos buscar o bem comum da cidade. Olha, só para terminar aqui esse ponto sobre cidade, abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 29. O povo de Israel estava exilado na Babilônia. O povo de Israel estava chorando porque tinha saudades de Jerusalém, ansiava poder voltar para sua cidade natal. Mas aí Deus vem e se revela através do profeta, em esse capítulo 29, o título dele é A Carta aos Exilados. E olha o que Deus revela a esse povo no verso 4, Jeremias 29, verso 4. Diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam dos seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com os seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas, multipliquem-se, não diminuam, busquem a prosperidade da cidade para a qual eu lhes deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. E nós nos isolamos da cidade, nós muitas vezes nos afastamos, sonhamos o dia que nós vamos viver na roça, que nós vamos comprar um sítiozinho, uma casinha na praia. E a gente começa a guardar as nossas economias, quando na verdade o que Deus está falando assim, eu quero que vocês vivam nesse caos, eu quero que vocês continuem abençoando essa cidade, trabalhem, frutifiquem, construam jardins. Numa selva de pedra, nós ainda temos no nosso DNA o jardim do Éden, que nós podemos refleti-lo e trazer equilíbrio aonde há desequilíbrio. Gente, o nosso evangelho, ele é muito mais profundo, muito mais rico. Muitas vezes nós vivemos um evangelho muito raso. E nós precisamos entender que nós, muitas vezes, estamos aonde Deus quer que a gente esteja. E nós ficamos insistindo para sair, quando na verdade nós devemos ficar, amar e repartir, construir jardins. Deus se importa com as cidades. Jesus teve compaixão delas. Falei que eram 3 lições. A primeira fala que todos nós cristãos somos chamados a sair da nossa zona de conforto e ir para onde Deus nos chama. Assim como chamou Jonas para ir para a grande cidade de Nínive. E aqui também tem a segunda lição, que Deus se importa com as cidades. Que nós devemos amar as cidades e servir as cidades. E eu quero um terceiro ponto. E esse ponto talvez é um ponto que menos a gente fala sobre isso, mas é um ponto importante. Quero também aqui dar atenção a ele. E essa terceira verdade diz assim, que a missão de Jonas para com Nínive diz respeito à justiça. A missão de Jonas para com Nínive dizia respeito à justiça. O que isso significa?
que a pregação de Jonas, ela não resultou em conversões, mas sim numa reforma social. Por que você fala isso? Porque você pensa que, olhando, você vê o povo se arrependendo. O povo, mas eles não viraram judeus. Você não vê eles aqui escolhendo uma data para fazer a circuncisão dos homens. Não há uma conversão, não há aqui aquilo que muitas vezes a gente fala assim, avivamento, porque eles nunca foram filhos de Abraão. Mas por que Deus manda Jonas para Nínive? Porque Deus é um Deus que se importa com as cidades e Ele se importa com a justiça. Ele se ira com a injustiça. E a grande lição que Jonas precisa trazer para aquela cidade é que Deus é um Deus irado com a injustiça daquela cidade. Olha que quando o rei faz aquele decreto para que eles entrem num jejum, ele diz lá no verso 8... E todos chamem a Deus com todas as suas forças e deixem os maus caminhos e a violência. É sabido que a sociedade ninivita era uma sociedade extremamente violenta. Era uma sociedade de grandes injustiças sociais, onde os ricos oprimiam os pobres retalhavam entrando para o crime, e era aquele ciclo de vingança, de morte, de sangue, tanto que você percebe isso, que lá no versículo 4, diz lá que quando Jonas entrou na cidade e percorreu durante o dia, proclamando, daqui a 40 dias Nínive será destruída, o versículo 5 diz, os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum e todos eles, do maior ao menor. Você já parou para pensar por que está escrito do maior ao menor? Porque ele está dizendo o seguinte, desde o mais poderoso, aquele que oprimia o que tinha menos, mas o que tinha menos, que retalhava também através do crime, através da violência, todos eles entenderam que existia um Deus irado com aquela condição. E eles decidiram parar com isso. A pregação de Jonas não resulta em uma conversão da cidade, mas sim numa reforma social. Aquela sociedade brutal prometeu deixar de lado a violência e a injustiça social. Isaías 1,17, e a gente vê que isso não era só um chamado de Jonas, mas outros profetas também pregavam contra a injustiça. O próprio profeta Isaías, o profeta chama as pessoas a buscar a justiça e a defender os oprimidos, ou seja, buscar um tratamento igual para todos. Devemos pregar a palavra de forma destemida, mas também devemos promover a justiça social. E isso é um grande dilema até nos nossos dias. Que é aquela velha história lá, Tostines vende mais porque está sempre fresquinho, porque está sempre fresquinho porque vende mais. Eu faço ação social para poder ganhar autoridade para pregar a palavra, ou eu prego a palavra e depois eu faço ação social. E na verdade isso é tudo junto e misturado. Uma coisa não pode ser deixada em detrimento da outra. Quando eu só faço evangelismo, por exemplo, sabe o que eu estou fazendo? Eu estou criando uma tribo. Porque eu falo assim, olha, vem para o nosso lado, você tem que vir para cá. E aí o que é o grande equívoco? Eu começo a criar um grupo mais poderoso. Olha, você precisa ser cristão, você precisa ser evangélico, porque nós somos o povo de Deus, vem para cá. E se você não estiver conosco, você está contra nós. Está certo, mas está errado. Porque se você olha o que Deus está chamando Jonas, Deus não chamou Jonas para falar, olha, ninivitas, abandone os seus maus caminhos e venham para Jerusalém, se tornem judeus. Mas Deus está dizendo o seguinte, eu me iro com a injustiça, porque eu sou um Deus justo. Eu fico extremamente ofendido, porque nós podemos trocar a palavra ira por ofensa, por indignação. Deus é um Deus que se torna indignado com a injustiça. Ele fica ofendido quando
O rico escraviza o pobre, quando o pobre revida por meio do crime, e quando as pessoas da classe média enganam umas às outras, quando a gente vive num caos social, em que a gente não pode fazer nada, não confia em ninguém, não pode dar as costas para ninguém, parece os nossos dias de hoje. Deus é um Deus que está irado com essa nossa sociedade, Ele está irado com isso, e nós precisamos não só pregar o Evangelho, mas também dizer que Deus não tolera a injustiça social. Deus é um Deus que deseja que a sociedade seja uma sociedade equilibrada, uma sociedade onde todos recebam aquilo que tem por direito. E é interessante que a gente está vivendo um momento tão delicado na nossa sociedade, que a sociedade, vamos chamar assim, secular, a sociedade sem Deus, hoje defende princípios que eram os princípios bíblicos. Os princípios dos direitos humanos, o direito a você ter liberdade de escolha, o direito a, por exemplo, a sociedade secular hoje não tolera nenhum tipo de fala que possa, de alguma maneira, diminuir alguém em detrimento de outro por uma questão de cor de pele. E não está errado, está certo, porque isso é bíblico. Mas essa mesma sociedade que defende essa ética, é uma sociedade que também diz assim, que você não é o dono da verdade, que você não pode dizer o que eu tenho que fazer, que eu tenho direito para fazer o que eu quiser e ser quem eu sou. A nossa sociedade hoje é uma sociedade paranoica, porque ela quer uma coisa, ela exige uma justiça social, mas ela nega a fonte dessa justiça. E aí por isso que dá errado. Por isso que volta e meia a gente vê alguém lá que é cancelado na internet. Por quê? Porque abre a boca e fala lá uma besteira. E acontece as coisas, e a sociedade cai matando em cima, né? Vou falar aqui um exemplo aqui. O técnico lá que tentou ser técnico do Corinthians. Um tempo atrás, ninguém falou nada, mas de repente alguém viu que ele tinha um histórico e que esse histórico precisava ser exibido, e aí pronto, e ele é cancelado. A sociedade é uma sociedade hipócrita, porque ela fala mal daquelas ações, mas ao mesmo tempo ela defende que cada um tem a liberdade de ser o que quer e fazer o que quiser. Qual é a ética? Por isso que nós, como cristãos, nós temos a fonte da verdadeira ética, da palavra de Deus. Mas nós não podemos chegar e apresentar esta verdade sem nos disponibilizar a lutar muitas vezes pela justiça social. Na verdade, trabalhar contra a injustiça social é chamar as pessoas ao arrependimento perante Deus. São duas coisas teologicamente ligadas. Eu não posso só pregar o Evangelho. Eu tenho que também promover a justiça social. E como é que eu promovo a justiça social? Começo em casa. Quem são os meus colaboradores, as pessoas com que trabalham na minha casa, que servem? Eu as trato com dignidade? Eu recebo as pessoas da mesma maneira? Eu as trato no meu negócio, no meu dia a dia? Eu me importo, eu paro o meu caminho como bom samaritano? Porque os líderes religiosos, os conhecedores de Deus, eles passaram diante daquele moribundo e deram desculpas religiosas. Eu não posso, eu tenho que adorar o Senhor, eu preciso chegar no templo. A ponto de que o samaritano foi quem interrompeu o seu caminho. E nós precisamos ser esse povo que interrompe o seu caminho
para promover a justiça, para promover a igualdade, para defender o que menos tem. Isso é o Evangelho. Nós não podemos deixar que a sociedade civil tome conta daquilo que deveria ser uma agenda da igreja. Jonas é chamado para Nínive, para pregar contra a injustiça social da cidade. E a gente conhece Jonas, porque a gente já está há um mês conversando aqui com Jonas, e sabe que Jonas era um homem obstinado. E ele faz uma pregação sem vergonha. Ele só diz o seguinte: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Porque ele tentou dar uma coxambrada e dizer o seguinte: eu quero mais é que esse povo se lasque. A cidade era tão grande que era necessário 3 dias. E o texto diz que ele pregou 1 dia. Não sei se ele pagou para um carro de som depois, se ele, o que ele fez. Porque eu não vou gastar 3 dias nessa cidade. Queridos, nós até podemos às vezes não concordar, nós acharmos que não vale a pena, que é muito difícil, que as pessoas não merecem. Não importa. Importa aquilo que Deus nos mandou fazer. E eu já falei sobre isso. Tem um livro chamado Descontentamento Santo. Nesse livro ele diz que o Espírito Santo que habita em mim, habita em você, ele nos incomoda. Ele faz com que nós nos sentimos sensíveis a algumas injustiças. Para mim, talvez, algumas coisas me incomodem e para você não incomoda. Mas esse Espírito faz isso. Porque você já pensou, se todo mundo quisesse cuidar dos órfãos, quem cuidaria das viúvas? Por isso nós precisamos discernir o Espírito em nós. O Espírito tem nos incomodado. E se o Espírito ainda não te incomodou, é porque você está escondido dentro da sua casa. Porque saia na rua, caminhe pelas calçadas, ande por Campinas, e você vai se sentir descontente, você vai se sentir incomodado, você vai ver algo que o Espírito Santo está te chamando a lutar contra. Seja um trabalho no Jardim Itatinga, seja num trabalho lá no Via Norte, no Semear, mas existem muitas coisas com as quais nós como igreja podemos contribuir. Nós ficamos muitas vezes aqui desesperados para servir a igreja durante 1h30 no seu culto, quando nós temos 6 dias da semana para oferecer as nossas vidas para o bem comum da sociedade. Lembrando que não somos nós que convertemos as pessoas, mas é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O que eu preciso é estar pronto para contribuir, para fazer com que algo aconteça naquele processo, e Deus vai fazer. O que Deus quiser transformar, Ele vai transformar. Se Deus quiser fazer uma cidade de 120 mil habitantes, entrar em jejum e arrependimento, Ele vai fazer. A pergunta que cabe não é o que Deus quer fazer, mas é se eu estou disposto a fazer o que Deus quer fazer. E a nossa grande luta é porque nós somos muito parecidos com Jonas. Nós não queremos sair, nós não queremos ir para onde Deus nos chama. Nós não queremos ficar na cidade, nós queremos fugir da cidade. Nós não estamos nos incomodando com a injustiça que nos cerca. E nós fomos chamados para pregar que Deus, Ele está ofendido com a nossa sociedade. Queridos, nós podíamos continuar falando, se aprofundando, mas eu tenho certeza que o Espírito já falou seu coração, já te despertou para algo que você precisa fazer diferente. Todas essas mensagens eu tenho me baseado nesse livro. Durante um culto da manhã eu apresentei, mas à noite talvez eu não tenha mostrado. Esse livro se chama O Profeta Pródigo, o Jonas e o Mistério da Misericórdia de Deus. O autor é o Timothy Keller. Esse pastor presbiteriano faleceu em maio deste ano, mas deixou
uma obra literária muito profunda, que vale a pena ser lida. Como eu já falei, assim como existem os livros do John Stott, eu digo que os livros do Timothy Keller, se você tiver a oportunidade de ler, leia. Um pastor que foi pastor numa igreja presbiteriana em Nova York, em Manhattan, a Babilônia dos dias atuais. E quando ele faleceu, o The New York Times fez uma homenagem póstuma. E diz que existiam 2 tipos de pastores na cidade de Nova York. O pastor que era o Tim, que era um profeta. Alguém que estava ali com um papel diaconal, de servir a cidade. E em Nova York também tinha um outro tipo de pastor, o pastor dos eventos, das grandes cultos, das grandes movimentos que também existem, mas olhando para toda a obra, a sociedade civil nova-iorquina percebia a diferença do pastoreio desse pastor. E é que esse livro fala sobre Jonas, e muito do que eu tenho repartido aqui são as experiências desse pastor. Eu também incentivo você a ler esse livro. Vamos orar? Senhor, muitas vezes nós queremos determinar a nossa missão, queremos rascunhar aquilo que queremos ser em Cristo Jesus, mas na verdade nós não temos esse direito. O Senhor tem um chamado para cada um de nós, o Senhor tem uma missão, tem um propósito. E peço que o Teu Espírito Santo continue nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Dando-nos a nós, ó Pai, o mesmo amor e a compaixão que Jesus tinha pelas cidades. Que possamos, ao andar pelas cidades, não só reclamar das autoridades políticas, mas também colocar o nosso coração em oração. Que quando olharmos, ó Pai, para as injustiças que acontecem nesta cidade, que possamos, Senhor, sermos corajosos o suficientes de fazer esta oração. Ó Senhor, o que queres Tu que eu faça? Ajuda-nos, ó Pai, como igreja, a sermos também essa igreja que prega o Evangelho, mas uma igreja que também serve a cidade, que coopera para o bem comum. Obrigado, Senhor, porque temos visto isso acontecer neste lugar e queremos continuar dispostos a Te servir, mesmo que isso promova em nós desconforto, mesmo que isso provoque em nós, ó Pai, uma saída, mas queremos ir e Te servir de todo o coração. Abençoa-nos, Senhor, como igreja, como membros, homens e mulheres. Dá-nos, Senhor, discernimento do nosso chamado. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.